Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 25ª aula. Essa aula vai ser sobre rochas sedimentares. A ideia de fazer esse tipo de aula aqui no nosso canal, aqui no YouTube, é porque nos meus cursos de extensão participam, além de geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo. Então, muitas vezes eu percebo que existe um conhecimento muito básico sobre rochas. E perfilagem de poços, diferentes perfis, a gente visa caracterizar e interpretar essas rochas. Nem sempre é possível, através dos perfis, a gente caracterizar determinados tipos de rocha. Então, para isso, existe, ao longo da perfuração de um poço, o que a gente chama acompanhamento geológico, onde há um monitoramento da perfuração, como descrição das amostras. São as companhias de mudlogging que prestam esse serviço. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Rochas sedimentares. Aqui eu tenho uma foto de um afloramento de arenitos com cruzadas acanaladas e aqui embaixo uma foto de uma lâmina delgada mostrando a porosidade. O que está em azul aqui é a porosidade de uma rocha, no caso o arenito. Do lado de cá nós temos um afloramento de uma rocha carbonática, calcária, onde nós temos aqui uma série de fósseis, ou seja, um carbonato, e aqui a mesa, uma lâmina delgada de uma rocha carbonática, mostrando aqui uma série de conchas, ou não, essa rocha a gente chama de coquinas. As nossas rochas sedimentares podem ser divididas em 4 tipos. Claro, existem várias classificações aí nos livros teóricos de geologia. Nós vamos usar uma classificação aqui que seja mais genérica e mais usual utilizada atualmente. Então, as rochas são divididas em sedimentares clássicas ou detríticas, biogênicas ou orgânicas, quimiogênicas ou químicas e piroclásticas. Ou seja, em uma bacia sedimentar, a gente pode ter esses tipos de rocha, qualquer um desses tipos. E além disso, rochas ígneas, que muitas vezes nós temos nas bacias sedimentares, tais, por exemplo, no Brasil, a bacia do Amazonas, a bacia do Paraná, a bacia dos Solimões, nós temos intrusões de rochas ígneas, são basaltos. Bom, mas em rochas sedimentares nós temos as rochas sedimentares clássicas ou detríticas, que quando os sedimentos que vão formar essas rochas são oriundos de fragmentos de rochas pré-existentes. Pode ser qualquer tipo de rocha, uma ígnea, uma metamórfica ou uma própria sedimentar vai gerar esses fragmentos. Rochas biogênicas ou de origem biológica são os carbonatos, ou seja, apresentam na sua constituição sedimentos oriundos de organismos, como conchas. Rochas sedimentares quimiogênicas ou químicas são os evaporitos. Como que isso ocorre? Eu posso ter água, essa água ser evaporada e os rios que estão nessa água serão precipitados, gerando sais. Rochas sedimentares piroclásticas estão associadas a atividades vulcânicas. Muitas vezes um vulcão, quando explode, lança muitas partículas no ar e as partículas serão depositadas. Lembre que tem vulcões que soltam lava, não é isso. No caso de lava, aí a gente vai falar que é uma rocha ígnea extrusiva, uma rocha ígnea vulcânica ou extrusiva. Bom, indo um pouquinho mais no detalhe, o que são as rochas sedimentares clássicas ou detríticas? Elas são classificadas com base na granulometria. Então veja bem, rochas com fragmentos que estão entre 1 milímetro e 0,062 milímetros são classificadas como areia. Granulometria areia, logo a rocha será um arenito. Conglomerado, já são rochas com grãos maiores, de 2 milímetros até acima de 256. Então a gente vai chamar de conglomerado granuloso, conglomerado seixoso. Como da mesma forma a gente pode chamar arenito grosso, arenito médio, muito fino. Silt vai gerar uma rocha siltito. Argila a gente pode ter um folhelho ou um argilito, depende da sua estruturação. Se for uma rocha laminada, um folhelho. Se for uma rocha maciça, um argilito. Ok?
Bom, nós temos aqui um exemplo de um afloramento de um arenito com estratificações cruzadas acanaladas. E aqui, uma amostra de arenito em testemunho, obtido de algum poço onde foi testemunhado. Rochas sedimentares biogênicas ou orgânicas são formadas de restos de organismos. A maior parte dos depósitos carbonatos são formados por conchas ou por organismos que crescem como os corais. Então, hoje, atualmente, nas bacias sedimentares da margem leste brasileira, os nossos principais reservatórios, abaixo do sal, no pré-sal, são carbonatos. São carbonatos dos tipos chamados estromatólitos ou coquinas. Coquina é uma rocha formada por concha e os estromatólitos seriam algo que lembra corais, eles crescem. Aqui mostrando uma coquina ou uma rocha formada por conchas e aqui um estromatólito. No caso aqui esse afloramento é na bacia de Irecê, do Irecê, mas serve como exemplo para os nossos carbonatos do pré-sal, ambos. O que é que são rochas sedimentares quimiogênicas? São rochas formadas pela evaporação da água, são os nossos sais. Então, o sal que tem nas nossas bacias sedimentares brasileiras foi formado por evaporação. Nós temos água do mar, rica em íons, com o clima mais árido, essa água evaporou, formando sais. Todas essas rochas têm sua importância dentro do sistema petrolífero. Por exemplo, os arenitos e carbonatos, que eu falei anteriormente, constituem rochas reservatório, ou seja, onde o petróleo se acumula. Por quê? Porque são rochas porosas e permeáveis. Já as rochas sedimentares quimiogênicas, como os sais, os evaporitos, elas são rochas selantes, rochas capeadoras. Na parte do sistema petrolífero, que eu leciono lá na parte de geologia do petróleo, aqui também no canal e no YouTube, tem a definição de todos esses elementos essenciais a um sistema petrolífero. Então tem aqui um corpo d'água, um mar, uma laguna, a água entrando, sendo evaporada, concentrando em sais, gerando depósitos de sais. Aqui no caso uma foto muito interessante, isso aqui é no Salar de Uyuni, o maior salar do mundo. Isso aqui são depósitos de sal. E rochas sedimentares piroclásticas. Elas existem, ocorrem em muitas bacias sedimentares, são rochas oriundas de erupções vulcânicas. Como mostrando aqui uma erupção vulcânica, lançando essa poeira, essa fumaça com poeira, com sedimentos, que vão ser depositados, gerando rochas sedimentares piroclásticas. Dos 4 grupos que mostramos aqui, essa seria a menos importante, porque ela não vai constituir nem uma rocha geradora, nem uma rocha reservatória e muito menos uma rocha selante. Em rochas geradoras, a gente lembra dos folheiros, né? Bom, como é que a gente vai interpretar ou caracterizar essas rochas ao longo da perfuração de um poço? Ao longo da perfuração de um poço com broca convencional, a rocha é destruída, formando um cascalho que vem à superfície. A gente chama de amostra de calha porque a gente coloca nesse tipo de recipiente. Então, a amostra de calha. Essa rocha triturada, a gente tem por obrigação, os geólogos, descrever essa rocha e caracterizar a rocha. Ao longo da perfuração dos poços, nós temos a amostra de calha, que é o comum, todo poço perfurado são coletadas amostras. Ou poderemos ter testemunhos, que são cilindros de rocha. Lembrando que esse tipo de amostragem não é tão comum, por conta do seu custo ser mais elevado. E também podemos, após a perfuração do poço, coletar a amostra da parede do poço, é o que a gente chama de amostra lateral. O poço já foi perfurado, a calha, as amostras de calha já foram coletadas, e aí a gente pode tirar amostras laterais da parede do poço. Ou seja, é uma amostra com um detalhe maior do que a amostra de calha, porque ela não está triturada. Essas amostras são muito utilizadas para a caracterização das nossas rochas, das nossas litofaces, que vai auxiliar muito na interpretação dos nossos perfis. Porque os perfis que nós corremos nos poços, eles, por si só, eles não discriminam as rochas totalmente. Às vezes a gente precisa de um conjunto de perfis para tentar caracterizar um determinado tipo de rocha,
Por isso que a descrição das amostras ao longo da perfuração de um poço, realizadas durante o acompanhamento geológico por empresas de mudlog, é muito importante. Bom, então nós temos aqui os diferentes perfis corridos ao longo de um poço. São 2 grupos de perfis. Claro que nem todo o poço é ocorrido todos esses perfis. A escolha ou não depende da dificuldade da caracterização dos nossos reservatórios em termos de porosidade, permeabilidade e sua composição. Após a perfuração, a gente pode gerar o perfil composto. Isso aqui foi a rocha triturada e descrita ao longo da perfuração, que a gente interpretou aqui como folheiros, o verde, e arenitos, o amarelo, e aqui os perfis após a perfuração do poço. Então, o que a gente quer no perfil composto é caracterizar. Aqui tem a rocha descrita e queremos ver a cara dessas nossas rochas nos perfis aqui de gama, SP, resistividade, densidade, neutrão e sônico. Bom, é dessa forma que a gente caracteriza os nossos reservatórios. Nós vamos ver várias propriedades para assim definir as nossas rochas reservatório. Bem, foi uma aula bem rápida sobre rochas sedimentares, é mais para as pessoas que não são da área, que não são geólogos, ter essa noção. Bem, espero que tenha gostado da nossa aula, bem curta. Se inscreva no nosso canal, Perfilagem de Poços por Roberto Rosa, nos siga aqui no Instagram e meu e-mail está aqui embaixo. Nós estaremos com a 7ª turma no curso Perfilagem de Poços em março desse ano. Será a nossa 7ª turma. Caso você tenha interesse em ter o conhecimento sobre a parte de perfilagem, entre em contato comigo por esse e-mail. Essas nossas turmas são limitadas. Bom, é isso que eu tinha a mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula, que será sobre acompanhamento geológico.